Olá a todos, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui adentrando ao lar de vocês, através da Casa Espírito Consolador, que tanto vem fazendo para poder se adequar a esse momento que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia. E um desses momentos é esse, essa parte digital aí, que nós estamos aqui, os mais antigos, assim, como eu posso dizer, estamos aprendendo a lidar com isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Hoje nós vamos aqui falar do nosso Evangelho, dando continuidade ao Evangelho, né? No capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item Mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. Tá? Mas antes disso, eu separei aqui uma preparação de ambiente, como de costume, como vocês já devem saber, deste livrinho aqui, ó. Quem quiser ler esse livrinho é maravilhoso, Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate, pelo médium Francisco Cândido Xavier, e são espíritos diversos. Eu separei uma aqui para a gente ler, para a gente começar o nosso evangelho de hoje, tá bom? Em todos os caminhos, é intitulada a mensagem. Seja qual seja a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo a que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível ter de frontes com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sobre a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente necessitada de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que despendas mínimo esforço. Não contratastes engenheiro para a garantia do sol que te sustenta e nem assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete, por um momento só, nas riquezas ilimitadas ao teu dispor nos reservatórios da natureza e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes o teu dever, Deus faz o resto. Emmanuel. Agora vamos fazer nossa prece inicial, rogando a todos que estão nos assistindo agora, que possam serenar seus corações, elevar seus pensamentos ao plano maior, à espiritualidade divina, aos ministros celestiais do nosso Mestre amado Jesus, que neste momento possamos, Senhor, entrar em comunhão contigo, deixando nossos corações abertos, nossos pensamentos serenos, para que possamos absorver, Mestre amado, a lição do teu Evangelho no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Como eu disse no começo, dando sequência no Evangelho, nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o item de hoje proposto é Mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. No item 7 tem a passagem de Mateus, no capítulo 11, no versículo 25. Eu vou ler ela aqui para a gente começar a conversar um pouquinho. Então Jesus disse essas palavras: Dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelado aos simples e aos pequenos. Vamos tentar imaginar como era na época de Jesus e a quem ele estava se referindo, né? Aos sábios e dos prudentes. Nós sabemos, pelas histórias evangélicas que nós ouvimos do Cristo, e até mesmo por vários livros, psicografias que foram feitas por Chico Xavier e outros médiuns respeitáveis, que Jesus tinha e tem, vamos dizer que tem, né? Uma preferência
muito grande pelos simples, pelos humildes. Na época, o sábio, ele tinha um sinônimo, na época de Jesus, de esperto. E nesse contexto aqui, dessa passagem do Evangelho, se a gente for pegar alguns trechinhos aqui, do item 7, 8, 9, 10, a gente vai ver que o texto em si está se referindo àqueles que dizia sábio e prudente, no sentido de orgulhoso, de duvidar um pouco da providência divina. Né? Então, naquela época, para a gente começar a fazer uma reflexão sobre o tema, sábios e prudentes eram aqueles que não acreditavam muito nas coisas de Deus. Eles achavam que eles poderiam realizar sem a ajuda divina. Eram aquelas pessoas que tinham como propósito ser melhor do que os outros. Aquelas que muitas das vezes estavam numa condição social, financeira, saúde do corpo físico na época, e aí eles pensavam que eles tinham, por eles mesmos, conseguido tudo isso. E não paravam para pensar na providência divina, que tudo fornece. E aí a gente vê as histórias de Jesus com os mendigos, com os leprosos, com as prostitutas, com os publicanos, com os ladrões, né? E tem uma passagem muito interessante, que Pedro saiu para chamar os fariseus para apresentar o mestre, e quando ele volta com os fariseus, Jesus está reunido lá com as prostitutas da época, os ladrões, os mendigos, os pobres da época. E aí os fariseus olham para Pedro e falam: esse é teu mestre, que você fala tanto? E saem de volta e não dão crédito para Pedro. E depois Pedro começa chateado, na sua inocência, conversa com Jesus, e Jesus fala para ele aquela frase que eu acho que muitos espíritas, nós aqui já ouvimos: Pedro, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É exatamente isso que esse texto de hoje reflete, dentro daquilo que nós falamos agora há pouco. Os sábios, os prudentes, na verdade são os orgulhosos, aqueles que acreditam que nem Deus pode ficar acima deles. Né? E quando Jesus fala: te dou graças, ó Pai, por ter revelado isso aos simples e aos ignorantes, é uma referência que Jesus faz àqueles que necessitam ter algo para se apegar, como a âncora de salvação. E isso Jesus fez muito bem, muito bem, muito bem. Até hoje vem fazendo. Porque se nós pararmos para pensar, qual de nós hoje ainda não precisa de Jesus? Né? Todos nós. Então, quando esse tema é proposto, mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes, na verdade, a gente tem que levar como reflexão desse texto algumas passagens que aqui estão, para que a gente possa fazer uma reflexão conosco mesmo. O quanto eu devo e aonde eu devo me encaixar nesse contexto. Né? Qual de nós já não pensou um dia nas conquistas que nós já tivemos na vida, que nós conseguimos isso sozinho? E não paramos para refletir, mesmo inconscientemente, não na maldade ou no orgulho ou na articulação da coisa, não, inconscientemente. A gente consegue, estuda por mérito mesmo, mas não para pensar que existe uma providência divina nos ajudando. Porque quando ele, no texto aqui fala dos simples e dos humildes, Jesus fala que é deles que é o reino dos céus, não é isso? Então, fazendo essa comparação, eu fico aqui refletindo às vezes comigo, nesses ensinamentos, o quanto o orgulhoso, o egoísta, é cego, porque ainda não compreende o que Jesus traz nas suas mensagens. Muitas das vezes a gente vê, percebe, e às vezes até mesmo nós agimos assim. No impulso, somos tomados por um momento de orgulho, porque quem de nós ainda não é orgulhoso? E não paramos para refletir que todo esse contexto que nós conseguimos, seja qual for a vitória, ou qual foi
a situação que nós estamos vivendo, sempre por trás tem a providência divina. Porque se nos é dado inteligência, se nos é dado a riqueza, se nos é dado a fartura, tudo isso é empréstimo do nosso Pai para conosco. Sábio seria, agora não no sentido antigamente de esperto, mas sábio no sentido de ser humilde e reconhecer essa providência, é aquele que utiliza todas essas riquezas, sabendo compartilhar, sabendo dividir e multiplicar para aqueles que ainda não têm. Muito de nós, às vezes, precisamos de um conselho, precisamos de um abraço. Tão difícil agora com essa pandemia. E nesse momento, a gente não mede o quanto pesa e o quanto vale um conselho ou um abraço. Nós simplesmente precisamos. E aí que está a grande coisa, como é belo os ensinamentos do Cristo. Neste momento que nós precisamos, nós somos esses humildes e simples. E aquele que distribui também é. Porque reconhece naquele que pede ajuda o humilde e o simples, como ele se coloca. Porque o orgulhoso, né, e o sábio e o prudente, ele jamais pensa em dividir, em dar. Muitas das vezes ele é autor dele mesmo, ele acha, e que a sua vida é gerenciada, ou a sua vida é, se assim nós podemos dizer, construída com as tuas mãos, e nada da providência divina. Muitos ainda não acreditam, além de não acreditar nisso, desconsideram qualquer ação que venha falando de Deus, porque não admitem jamais que tenha algo maior ou sobre eles, ou algo que possa governar, ou até mesmo dar ou tirar as coisas da vida. E o texto de hoje fala muito disso, comparando os humildes e os orgulhosos. E aí, eu fico pensando, quais desses ensinamentos, então, já chegou para mim? Porque é dado ensinamentos, né? Como Jesus fez os seus 3 anos de apostolado, se assim nós podemos dizer. Quais desses ensinamentos já chegou para mim? E o que eu faço com isso? Porque, na verdade, não basta ter a cultura de ler ou ter a inteligência de adquirir a leitura da doutrina espírita. Não basta que... Isso não basta. Nós temos que, além de adquirir o conhecimento da leitura pelos textos do Evangelho, colocar isso em prática em nossas vidas. Colocar em prática. Não podemos ser esses sábios e prudentes, onde tudo aqui eu adquiro, mas eu não coloco em prática no meu dia a dia. Então, vamos lá. Vamos fazer uma reflexão todos nós juntos. Se eu aprendi com o Evangelho, segundo o Espiritismo, com as passagens que foi do Mestre, que eu devo perdoar aquele que me ofendeu, como eu estou reagindo durante o meu dia a dia? Se eu aprendi que fora da caridade não há salvação, como que eu estou sendo caridoso? Ou eu prefiro, nessa circunstância de hoje, ser esse sábio da época de Jesus, prudente? Não, quem comanda sou eu. Sou eu que sei a hora que tenho que fazer alguma coisa, sou eu que sei com quem que eu tenho que ajudar. O que eu adquiri de inteligência é para o meu bem prazer e não para os outros. É essa. A síntese da mensagem de hoje é exatamente isso. Como é que eu posso entendê-la? É isso. Quais são os tesouros que Deus já te deu? Que no texto também fala disso. Quais são os tesouros que você tem? Nós temos sempre alguma coisa para dar. Sempre. Sempre. Um abraço, um conforto, uma palavra amiga, uma mensagem
Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, poxa, eu estava muito ruim, porque teve uma perda não, né? Um familiar dela desencarnou, e ela entrou num processo depressivo, devido até mesmo ao Covid, que ela estava com Covid. E ela falou que ela estava lutando muito, porque, de certa forma, ela já conhece um pouco da doutrina, mas relatou para mim a dificuldade que era. E aí ela falou que ela estava num momento assim muito difícil. E aí ela recebeu a mensagem de outra amiga dizendo assim, oi, como você está? Fique sabendo que nós estamos aqui com você. Por mais que não estejamos juntos, lado a lado aí fisicamente, mas nós estamos aqui com você. E ela me falou que essa mensagem mexeu muito com ela. Ela se emocionou e acabou, depois disso, tendo outro tipo de reação e foi melhorando aos poucos e hoje está bem. Foi um testemunho que ela viveu. Então, é isso que nós estamos falando. Vamos absorver as lições do Cristo, entender o que realmente Ele deseja de nós. Que possamos ser os simples e os humildes para receber essa mensagem. Porque quem está nessa condição é muito mais fácil de absorver. Aqueles que se acham superior, que são sábios e prudentes, não dão atenção às coisas simples. Vamos pegar um exemplo nosso, da nossa casa, na casa que eu falo do nosso espiritismo. Quantas passagens de Chico, quantas mensagens evidenciadas por pessoas que recebem, falam, não, é ele. Quantas evidências do mundo espiritual que nosso querido Chico nos trouxe. E mesmo assim, quantas pessoas duvidam, não acreditam, consideram como mentirosos. Se nós temos isso aqui na nossa casa, no Espiritismo, isso acontece e acontece até hoje, e eu tenho um exemplo claro que eu vivi. Em toda casa espírita, eu vou contar para vocês, em toda casa espírita tem lá a caixinha de vibrações, não é? Eu estava lá, uma conhecida minha o irmão dela tinha desencarnado de câncer, fazia 30 dias, e ela não poderia frequentar a casa por causa do horário do trabalho, porque ela trabalhava. A casa começava às 8 da noite e ela trabalhava sempre a esse horário, né? Ela trabalhava de noite. E no seu desespero, da perda, se assim nós podemos dizer, porque na verdade ninguém perde ninguém, mas na perda, entre aspas, eu falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o seu nome e o nome do seu irmão nas vibrações. Eu gostaria que você preenchesse o nome dele, né, a data que foi o desencarne, o motivo, e coloca na caixinha de vibrações. Por incrível que pareça, sabe qual foi a resposta? Se for para fazer só isso, eu faço em casa. E eu vim aqui atrás de respostas. Eu queria ouvir meu irmão. E saiu. E pelo que eu tenho notícias, nunca mais voltou à nossa casa. Aí eu fico lendo esse texto e fico pensando, nós temos tantas provas de Deus, da sua sabedoria, do teu amor. Como diz o Evangelho ou o Livro dos Espíritos, é só olhar à volta. Conhece o artista pela obra. Olha nós, olha a natureza, olha os acontecimentos da tua vida. Em algum momento você deve pensar assim, nossa, ainda bem que essa pessoa ou tal coisa aconteceu. E muitos ainda duvidam. Muitos ainda acham que a vida se resume do berço ao túmulo e ficam nessa busca incessante de manter-se sempre acima dos outros. E quando conquista alguma coisa, o mérito é só dele e não da providência divina. Mas o que a gente tem que refletir sobre isso, e como o texto aqui também fala,
que Deus não vai abrir os olhos deles à força, vai esperar que eles se rendam a essa lei universal. Vai esperar que eles se rendam. Deus não tem pressa. Mas nós podemos hoje, nós já nascendo para tudo isso, começando a absorver essa oportunidade de refletir sobre os ensinamentos do Cristo, pensar e refletir conosco no nosso dia a dia. Qual de nós aqui faz uma prece todos os dias de manhã e agradece? Porque muitos de nós, mesmo os espíritas, só entram em oração fervorosa de gratidão ou de pedir algo quando acontece alguma coisa difícil, quando passa por um momento difícil na vida, por uma doença, seja agora pelo Covid, aí a gente se apega. E por que não todos os dias? E olha, o primeiro ouvido que está ouvindo isso é o meu. Porque eu sei que o nosso dia a dia, às vezes, nos faz chegar cansado, adormecemos, acordamos pensando nas preocupações do nosso dia a dia. Eu reconheço isso e eu não seria louco de tacar pedra, porque eu também sou assim ainda. Na dificuldade, sim, a gente para, ora, pede, mas por que não ser assim todos os dias? E sabe, eu fico refletindo algumas coisas. Essa prece não precisa ser aquela prece formal. Ah, agora eu estou fazendo a prece todos os dias, Hernani. Não, é durante o nosso dia. Ao acordar, fazer uma prece é bom, é maravilhoso, para que a gente possa sair de casa mais sereno. Mas durante o nosso dia, pensamos mais em Jesus? Durante o nosso dia, realmente somos esses humildes e simples para poder olhar e falar assim, ó Senhor, se não fosse a tua vontade, eu não estaria aqui. Eu não estaria com essa saúde. Eu não estaria onde eu estou no meu emprego. Eu não teria talvez a família que eu tenho hoje. Porque nós somos ainda cegos. Essa que é a verdade. Eu fico tentando imaginar às vezes o quanto Deus nos protege, nos orienta e nos guia quando estamos dispostos a isso e nem ficamos sabendo. Quantas vezes uma palavra amiga chega ou algo acontece e a gente não para pensar que foi um trabalho do Pai, com os seus ministros, com Jesus, com os nossos mentores, que sabe o que é melhor para nós. Quantas das vezes algo que desejamos não dá certo e a gente fica chateado, se perguntando por que aquele emprego não saiu, eu não consegui passar no vestibular, por que isso não deu certo? E aí a gente não enxerga que este caminho que nós estávamos tomando seria a nossa perdição. E aí Jesus, com a sua misericórdia, nos fecha essa porta, mas sempre abre outras. Eu estou falando tudo isso porque é reconhecendo essas pequenas coisas da vida que nós vamos ser os simples, os humildes, de que Jesus vem falando nesse texto. Porque o orgulhoso não reconhece. O sábio prudente do texto não reconhece. Ele simplesmente acha que ele deve tudo o que conquistou somente a ele. E tem mais um fator que nós devemos refletir. Se nada é por acaso, se nós às vezes somos responsáveis pelas nossas felicidades, como também pelas nossas tristezas, se há uma gerência, uma coordenação espiritual para cada um de nós, porque quando o Espiritismo fala do livre-arbítrio, nós devemos entender que há um certo limite disso também, né? Porque Haroldo Dutra Dias fala assim, você tem o livre-arbítrio? Tenho, mas não é como você imagina. Porque eu não tenho livre-arbítrio, por exemplo, de mudar a posição da Lua com meu bel prazer, apesar que alguns tentam. Eu não tenho. O meu livre-arbítrio das minhas escolhas é dentro daquilo que eu ainda conheço, dentro daquilo que eu posso viver. E aí as minhas escolhas podem direcionar para a minha felicidade ou para a minha tristeza. Mas isso é um outro assunto, que cabe até ao Evangelho.
Mas eu peguei esse gancho para dizer o seguinte, que dentro de tudo isso, do determinismo de Deus, do nosso livre-arbítrio, há um comando, há uma gerência que nos conforta, que nos intui. Basta a gente parar para ouvir. Basta a gente desejar ser assistido e não ser como os sábios e os prudentes do texto, que o orgulho venda, que obscurece a sua vista e não deixa ver as belezas de Deus nas nossas vidas. Quer um exemplo? Quem está nos assistindo agora? Por mais que a minha ignorância ainda seja enorme e eu tenho tão pouco para dar, essas palavras podem chegar até um coração que realmente faça refletir. E essa reflexão é que nos muda. Como eu ajo, como eu faço. Observe que quando nós desejamos um caminho para o bem, a espiritualidade nos ampara, nos auxilia. E muitas das vezes, quando passamos por dificuldades, nós saímos desesperados atrás de um remédio, atrás de uma solução, atrás de algo que possa aliviar nossos corações. Por acreditar muito em Jesus, a gente fica, nossa, meu Pai, me ajuda, o que está acontecendo? E nós ainda, como eu disse, que somos cegos, não entendemos às vezes que a própria dificuldade já é o remédio, para que a gente se saia dela depois mais forte, compreendendo melhor a vida. E principalmente, sendo submisso à vontade do Pai. Porque se Deus é bom e justo, Ele não vai nos querer mal. Pelo contrário, Ele é Pai. Ele é Pai. Não é verdade? Então, se a mensagem de hoje pudesse ficar algo, seria: eu gostaria muito ser os humildes e os simples de coração e dividir depois com todos as bênçãos e poder gritar para o mundo: olha, como Deus é maravilhoso em nossa vida. Isso é tão interessante que eu vejo alguns depoimentos, né? Um ator da Globo, um DJ famoso, que foram ter duas situações diferentes. Ele visitou uma pessoa muito pobre, um DJ aí que é muito famoso, e a pessoa falou, ele perguntou assim: mas como é que você consegue viver nessa situação? Ela falou: é Deus. Aí ele perguntou: que Deus é esse? É o Deus que eu acredito, é o Deus que eu amo. Ele me sustenta. E sabe a conclusão que esse DJ famoso chegou? Que ele era mais pobre que aquela mulher. Porque aí sim, daquele dia em diante, ele quis conhecer esse Deus daquela mulher, que é o Deus de todos nós. Não é verdade? E o outro caso do ator da Globo também foi bem parecido, que ele conheceu uma pessoa muito humilde e ele viu na pessoa uma alegria enorme de viver, que não reclamava de nada, que tudo estava bem, mas para os olhos dele faltava tudo. E aí ele perguntou: por que você é tão feliz sendo que você não tem nada? E ele respondeu: oh, meu querido, você se engana. Eu tenho tanto que não me falta nada. Mas eu não vejo. Olha a tua pobreza. Olha o que você passa. E ele disse: eu tenho Deus no meu coração. Não me falta nada. Desses dois exemplos, a gente torce para que os sábios aprendam a lição e os humildes sejam abençoados ainda por Deus e por Jesus. É isso. Então que possamos ser sempre assim. E uma outra coisa interessante, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje. Tudo aquilo que você aprender, divide. Tudo aquilo que você viveu, compartilha. Mostra as dores e como você saiu dela. Mostra as felicidades da tua vida. Mostra quanto o nosso Deus é grande nas pequenas coisas. Faça isso. E aí sim, quem sabe um dia a gente pode ser o servo do Cristo. Tá ok? Muito obrigado a todos. Vamos fazer nossa prece agora final, nossas vibrações. Que possamos aproveitar essa energia
elevando nossos pensamentos a Jesus, ao médico das almas, que teu amor imensurável ao governador planetário possa envolver o nosso planeta Terra, levando o teu amor, a tua fraternidade, o teu carinho a todos os governantes, para que seus corações sejam tocados, ó Mestre, e que eles possam governar por aqueles que mais necessitam, os fracos, os pobres. Que seus corações sejam iluminados neste caminho de ventura. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, neste momento que nosso planeta está vivendo, através do teu exército de luz, possa chegar a todos os hospitais, nos lares, onde o Covid, a pandemia, esteja passando, dando força e coragem, Senhor, a todos aqueles que passam por essa dificuldade, porque sabemos que o Pai tudo sabe e tudo provém. Sabemos, Senhor, de todo o seu amor para conosco, e quem sois nós para contestar a tua vontade? Nos ajuda, Senhor, a entender a cada dia o teu desejo para cada um de nós. Fortalece o nosso lar, os nossos familiares. Ilumina, Senhor, e protege cada um de nós. Nos dê força e coragem para passar pelas dificuldades, para que possamos construirmos juntos, Senhor, o reino dos céus, como Tu mesmo disse há tanto tempo atrás. Que nossos corações se iluminem, que eles possam estar abertos aos Teus ensinamentos, para que a gente possa entender que nada somos sem Ti, sem a Tua vontade, pois partimos do princípio que Deus nos criou, simples e ignorantes, e que possamos, Senhor, estarmos sempre conectados contigo nesta jornada difícil de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus, que Jesus esteja no coração de cada um de vocês.